Vou falar sobre fisiopatologia de poder. Poder é uma patologia grupal severa. Poder é o desequilíbrio interno do grupo. Portanto, quando a espécie humana está saudável, forma sociedades. Sociedades é o grupo típico dos humanos. Os humanos não são ruminantes para formar rebanhos, não são canídeos para formar matilhas. Os seres humanos têm um grupo específico que é a sociedade. A sociedade é um conjunto de sócios, que é um grupo que tem um funcionamento interno. Portanto, a sociedade é um grupo horizontal. Uma sociedade é um grupo horizontal. A base da sociedade é o equilíbrio entre sócios. Portanto, é mantimento total a condição de pares. O funcionamento interno é um equilíbrio, portanto, uma balança de pratos entre os sócios. Este equilíbrio interno é essencial para a saúde mental dos indivíduos, da população. A saúde mental da população, dos indivíduos, depende do grupo onde estão. Se o grupo for delinquente e tiver comportamentos aberrantes, os indivíduos vão ter essa conduta, vão perder a sanidade mental. A sanidade mental do indivíduo é um equilíbrio com os seus pares. Portanto, quando o indivíduo faz alguma coisa errada, os pares vão atuar como contra-equilíbrio e vão obrigá-lo a mantê-lo certo. Portanto, o funcionamento saudável tem um ângulo relativamente pequeno. Portanto, isto é um funcionamento saudável. O indivíduo movimenta-se nesta parte. Quando ele começa a abusar, os outros não o deixam abusar. E isso vai manter o equilíbrio de todos. Portanto, é como se tivessem vários pregos ao alto e uns tocam nos outros e estão todos equilibrados. Quando o equilíbrio interno se perde, forma-se um poder e perde-se a sanidade mental desse grupo. Portanto, o que acontece? A base da sociedade é um grupo horizontal baseado no equilíbrio. Portanto, a base é sempre o equilíbrio. O equilíbrio grupal vai determinar o equilíbrio mental. Da população. Uma sociedade é uma célula grupal. Portanto, a espécie humana tem vários grupos, os grupos são espalhados pelos ecossistemas, cada grupo é uma célula grupal. Essa célula grupal é regida pelas regras da saúde, como tudo que é vivo é regido pelas regras da saúde. O funcionamento interno da sociedade, que é o meio onde o indivíduo interage, se as interações forem saudáveis, o indivíduo fica saudável. Se as interações forem doentes, o indivíduo fica doente. Portanto, e a base da saúde é o equilíbrio. Portanto, quando há equilíbrio grupal, os indivíduos não podem descair porque os outros não deixam. Tem os pares, ele tem um peso no grupo e o grupo é um contrapeso a ele. Portanto, isto aqui anda sempre a balançar. E eles todos em conjunto funcionam. A parte do grupo, o cérebro de uma sociedade é o conjunto de todos os indivíduos. Portanto, o cérebro é feito por como o nosso cérebro são os vários cérebros de todos os indivíduos que colaboram para a tal sociedade. Portanto, o objetivo da sociedade é o bem de todos. Tem a ver com a inteligência. A inteligência é a capacidade de perceber o todo. E o resultado disso tem a capacidade de definir o bem de todos. Um por todos, todos por um, porque todos beneficiam desse todos. Isso determina o quê? Que numa sociedade, o cérebro da sociedade são os cidadãos todos. Tal como os neurónios no nosso cérebro, são muitos neurónios. Também os vários sócios vão fazer um neurónio, o cérebro, cada sócio é um neurónio, forma o cérebro da sociedade. Então tais como a democracia e outros. Portanto, porquê? Porque o objetivo é o bem de todos. Portanto, este tal equilíbrio mental, que é tipo de ser humano, que é um animal social, portanto, o proveito humano é um proveito social, o objetivo é sempre o bem de todos. Porquê é que é o bem de todos? Porque o indivíduo identifica-se com os outros. Portanto, a estrutura é ele, o grupo determina-se ele próprio, portanto, ele
filho dos pais e vai ser pai dos próximos, não é? Portanto, ele identifica-se com todos e ele quer o bem de todos porque ele faz parte desse grupo. É o grupo onde ele se identifica. É tal sociedade, onde tem os seus pares, onde tem os seus amigos de infância, onde vai formar a sua família, e tudo isso é um grupo positivo e determina o tal bem de todos, que são os prazeres sociais. São os prazeres sociais. Os prazeres sociais são a amizade, o amor, a camaradagem, a segurança, a liberdade. Aqui há a liberdade, o domínio de liberdade é esse domínio de equilíbrio dos indivíduos. Quando ele se estica muito, o outro contrapeso põe direito. Portanto, temos aqui vários elementos de pé. Se um começa a cair para o lado, os outros não deixam que ele caia. Então estamos aqui no domínio, isto é a saúde grupal. Portanto, o indivíduo, um ser vivo, um ser humano, é um elemento temporal do grupo de onde faz parte. Ele é filho do grupo anterior, dos pais, e vai ser pai do grupo posterior, portanto vai continuar esse grupo. E o seu funcionamento interno, o seu funcionamento é dentro desse grupo. Tal como uma célula faz parte do grupo, do corpo onde faz parte, e interage com ele porque ele tira proveito disso. Portanto, isto é o funcionamento de uma sociedade. O indivíduo tem prazeres sociais, porquê? Porque ele colabora com o bem de todos, ele recebe desses todos. Estamos no domínio da liberdade. Liberdade quer dizer ficar liberto de. Portanto, aqui o ser humano realiza o ciclo existencial humano. Portanto, ele fica sem problemas, fica liberado para executar os ciclos humanos. Quando este equilíbrio se perde, o que é que vai acontecer? Quando este equilíbrio se perde, vai formar aqui, temos uma sociedade, vai formar um poder, que é o grupo vertical. Portanto, esta parte vai abusar desta. O grupo vertical é um grupo fragmentado. Já não é coeso, já não é bem de todos. Já é antítese do bem de todos. Já é uns a mandar e os outros a obedecer. E é para bem de uma minoria e prejuízo da maioria. Estamos aqui no poder. Isto é um grupo fragmentado. A parte de cima abusa da parte de baixo. Portanto, já sabemos que o contrário de uma sociedade é o poder. A antítese da sociedade é o poder. O contrário de uma sociedade é isto que se chama o tal rebanho do Senhor. O que é o rebanho do Senhor? O pastor é um parasita de rebanhos. Portanto, o pastor não quer o bem dos rebanhos. O pastor quer comer os rebanhos. Portanto, aqui estamos no domínio do desequilíbrio grupal. Aqui estamos no desequilíbrio grupal. O que é que vai acontecer com o desequilíbrio grupal? O primeiro efeito é desequilíbrio mental. Desequilíbrio mental da população, dos indivíduos. Porque vai-se perder a ligação entre a decisão e a execução. Aqui, quando o grupo decide, eles próprios executam. Portanto, há uma ligação direta com a realidade. Portanto, se uma atividade compensa ou não compensa, eles sabem que são eles que executam. Portanto, se for muito difícil, eles não executam. Por exemplo, se o indivíduo quer subir uma montanha muito alta, ele, quando vai a subir, vai ver se isso foi uma boa decisão ou não, porque isso vai lhe custar. Se o indivíduo for às costas do outro, depois de subir essa montanha, quer subir outra qualquer, porque não lhe custa a ele, portanto, não há ligação entre a decisão e a execução e o efeito. Aqui, se uma sociedade perde sócios, os outros sentem, porque identificam-se com eles, porque são amigos deles, sentem, há uma ligação afetiva, os tais prazeres sociais, os tais sentimentos sentem. Aqui não, aqui quando o poder perde servos, o poder não se identifica com os servos. Considera-se acima deles, portanto, se perder não há essa ligação sensorial, e isso vai determinar, então, um desvio comportamental. Portanto, aqui é o bem de todos, aqui é só o bem de uns. Bem de uns, prejuízo dos outros. Dos demais. O poderoso não quer o bem de todos. O poderoso quer abusar de todos. Portanto, o bem de todos é totalmente incompatível com o poder.
Porque o poder não quer bem de todos. Aliás, é uma ofensa para o poderoso toda a gente está como ele, porque isso é a negação do poder. Se todos estiverem bem, o poderoso já não está acima dos outros. Portanto, o poderoso considera isso uma ofensa, ser considerado como aos outros. Ele apresenta-se como acima dos outros. Tem a ver com o tal desequilíbrio mental. Portanto, o indivíduo, quando começa a abusar, não tem contrapeso do grupo e ele começa a abusar cada vez mais. Entramos no domínio da estupidez, comportamento para prejuízo de todos. Porquê? Entramos no tal ciclo de poder. O ciclo de poder são os 3 Ds, que são desequilíbrio, grupal, que é este, vai terminar delírios no poderoso. A pessoa começa a delirar, porque não tem contrapeso, já começa a pensar que é acima dos outros, que é muito melhor que os outros, portanto, ele, como se não fosse igual aos outros, como se não tivesse intestinos e fígados como aos outros, como se fosse algo superior aos outros. Começa a entrar no delírio. E o delírio é proporcional ao poder. Quanto mais poder, mais delírio. E o resultado disso é o desvio comportamental do grupo. Portanto, desequilíbrio, delírio, desvio comportamental. Estamos no domínio da estupidez. O desvio comportamental para prejuízo de todos. Tal estupidez. Vamos dar um exemplo prático. Primeira parte da Idade Média, germânicos. A cultura germânica termina um ciclo de estupidez germânica, que é guerra, roubo, riqueza. O que é que ele faz com a riqueza? Não a guerra. Portanto, ele se conseguir matar 3, ele pensa que é um maior e consegue matar 30. E também matar os 30. Então, na guerra entre eles, eternamente. Primeira parte da Idade Média, observa-se isso. Guerra, roubo, riqueza, nova guerra. Sempre no prejuízo. Porquê? Porque há um desequilíbrio grupal, vai terminar o desequilíbrio mental na população. O poderoso junta-se, acredita que é acima dos outros, e o poderado pensa que é abaixo dos outros e que deve obedecer. O tal cérebro do Senhor. Portanto, o cérebro, numa sociedade, são todos os indivíduos, o poder não tem cérebro. É uma minoria a decidir, sem contrapeso. Portanto, não tem de argumentar nada. Portanto, aqui é obrigado a fazer exercício de argumentação, e é uma prática que todos recebem, todos têm prejuízo, portanto, todos funcionam de maneira igual, formam tal corpo grupal. Aqui não, aqui é um corpo fragmentado, há uma parte que abusa e a outra parte é abusada, portanto, ele vai para uma guerra, perde metade dos homens, não interessa, porque os homens eram o cérebro, não eram deles. Portanto, o poder forma uma corte, tem os cérebros. A corte normalmente divide-se em duas partes, a corte delinquente, em termos físicos, a corte delinquente em termos mentais, o tal clero. O clero começa a inventar delírios, portanto, delírios, deuses e narrativas pueris. O Deus quer, o Deus não quer, e quem é que sabe o que é que o Deus quer? É claro, o mais retardado deles todos começa a delirar. Portanto, o poder termina desequilíbrio grupal, os 3 Ds, desequilíbrio, delírio, desvio comportamental. Portanto, o resultado de todos, este tal bem de uns para o prejuízo dos demais, vai resultar em prejuízo de todos, porque ele vai destruir o grupo e ele depois sem o grupo também se perde. Por exemplo, nos nazis, começaram a delirar que eram um povo acima dos outros, tal delírio, a decorrer do poder. O resultado, confronto, tal desvio comportamental, e o fim disso foi, destruiu a parte da população alemã, foi morta, os nazis morreram. Portanto, o poder é uma patologia que destrói um grupo humano e vai até à estupidez total. É um agente patológico, portanto, o grupo humano, quando perde o seu funcionamento interno, quando perde a inteligência, ele vai se destruir, vai se transformar num agente patológico. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Quando há um grupo de poder, a base do poder é sempre uma delinquência, é um comportamento antissocial. Na primeira parte da Idade Média era a guerra, portanto, propriedade resultado da guerra. A segunda parte da Idade Média é o tal negócio, propriedade resultado do negócio, que também é uma interação antissocial. Este grupo é um grupo ácido. Há os rancores dentro do grupo, porque é um grupo antissocial. Se aqui temos os tais prazeres sociais, aqui vamos ter as dores sociais. Poder é uma patologia, produz dores sociais, produz as dores dessa patologia, como é o rancor, o ódio,
o ressentimento, a vingança, todos esses, isto são dores de quem tem um grupo doente, um grupo disfuncional, isto é um grupo completamente doente. Portanto, perdem a sanidade mental, os indivíduos já não fazem equilíbrio uns dos outros, já participam no desequilíbrio e a população torna-se completamente estúpida. Portanto, poder, quando há um poder instalado, é um sinal clínico de população estúpida. Porquê? Porque a população colabora com quem a destrói. Perde a sanidade mental, o cérebro começa a colaborar com quem a destrói. Se vimos a primeira parte da Idade Média, tínhamos uma corte que se dedicava a arranjar pretextos para matar a população na guerra. E a população morria na guerra porque cooperava com o poder. Portanto, quando uma população coopera com o poder, a população é estúpida. Não tem capacidade intelectual. Se estivesse inteligente, sabia que nunca ia cooperar com eles porque eles querem a morte deles, querem o prejuízo deles. Eles querem estar acima dos outros. Portanto, uma população que coopera com quem a destrói é uma população estúpida porque o resultado é prejuízo para ela e para todos. Sempre que alguém colabora com o desequilíbrio de um grupo, com o poder, está a entrar no domínio da estupidez. Já está a entrar no princípio que há uns que são acima dos outros, já não são todos iguais, não é? E depois este que começa a ser acima dos outros, começa a decidir, começa a perder tal ligação com a realidade, porque ele decide, os outros executam. Portanto, começa a entrar em delírio, e o delírio desvio comportamental, prejuízo de todos. Portanto, o típico que temos hoje é tal o delírio do progresso. Portanto, de repente, a Idade Média, temos os germânicos, começaram a delirar que eram criadores de mundos novos de progresso, portanto, criadores de mundos. Já há um delírio. O resultado desse delírio, desse poder instalado através da corrupção mercantil, portanto, um poder, novamente, um desequilíbrio. Quanto mais poder, maior delírio. Eles já que se apresentam como deuses criadores de mundos novos de progresso científico. A comunidade científica anda à procura de conhecimentos para destruir este mundo e criar o tal mundo de progresso. O resultado, a população anda a destruir-se em campos de concentração industriais, a destruir os ecossistemas. No final temos ecossistemas destruídos e a população a viver pessimamente. Decorrente de uma doença grupal, que é o poder. O poder é uma patologia grupal. O ser humano, a espécie humana tem regras. São regras de saúde humana. Não há volta a dar. A espécie humana é uma entidade biológica regida pelas regras da biologia. Não vale a pena estarem com delírios que são criadores de mundos e que vão impor... Não, não é assim. O grupo humano é a sociedade e não é porque alguém quer. É porque é a biologia que determina. O ser humano, quando está saudável, é um animal inteligente e a inteligência é necessária, a prática da inteligência é uma atividade necessária ao ser humano para formar o tal grupo da sociedade. Para conseguir ter um cérebro, o cérebro do grupo, são interações de todos os sócios. Os sócios têm de participar, têm de fazer exercício intelectual para decidir. Não pode haver o corte entre a decisão e a execução. Senão o resultado é a estupidez. Isto não é facultativo. Estamos numa questão de saúde humana. E a saúde humana não é o que nós queremos. Não é essa fantasia científica que eles é que vão decidir como é que é a realidade. Essa é uma demonstração de estupidez. A comunidade científica é uma comunidade estúpida. Porquê? Porque a realidade, o resultado da comunidade científica é a destruição dos ecossistemas e da população humana. O resultado da ciência é a destruição dos ecossistemas e a destruição da vida humana. É a saída do ciclo existencial humano. Portanto, a procura de conhecimentos para destruir ecossistemas, que é a tal ciência, que é o delírio, vem de um delírio, novamente, de um poder e de uma cultura que a determina. Portanto, outra parte que vai determinar se é uma sociedade ou um poder é a cultura. Mas isso já outro momento. Estamos aqui a ver a base fisiológica, não é, da população humana. Portanto, a saúde humana, a saúde social faz parte da saúde humana. O grupo é o órgão social do ser humano. O ser humano existe para funcionar nesse órgão. É parte interna desse órgão. Se esse órgão estiver doente, os indivíduos vão ficar doentes. Porque o ser humano, o indivíduo, é um elemento temporal do grupo. A saúde do grupo é fundamental para o indivíduo. Nós temos delírios, vemos na Idade Média da teologia abraâmica, o tal Deus sozinho. Então temos delírios de individualismo. Não funciona assim. Não funciona assim. A saúde é incompatível com delírios teológicos. Portanto, a teologia é exatamente o contrário. Portanto, a saúde se determina que se uma religião é saudável ou não. A teologia abraâmica demonstra que os hebreus não tinham sanidade mental. Tão simples como isso. Portanto, aquele Deus é aberrante. E não é porque eles são muito lerdos.
inventam imbecilidades que passou a existir, que passou a ser a realidade, começou a ser a que eles querem. Não. É a saúde da espécie humana é que determina se a religião é válida ou não é válida. Uma religião que destrói, uma religião que apresenta o tal rebanho do Senhor como uma norma, é obviamente que é uma religião patológica. É óbvio. O resultado são os poderes, o resultado da Idade Média. O resultado da Idade Média, o resultado são as guerras. Portanto, o ciclo abrâmico é o quê? É um ciclo de genocídio. Os abrâmicos inventaram tal judeus, cristãos e islâmicos e eles matam-se uns aos outros. Cristãos a matar judeus e islâmicos, depois são os islâmicos a matar cristãos e judeus e agora são os judeus a matar islâmicos e cristãos. É uma religião completamente patológica. E a ciência é a mesma coisa. É uma religião aberrante, a religião da corrupção. Anda à procura de conhecimentos para corromper os ecossistemas, porque estão num delírio. E o resultado do delírio é desvio comportamental para a estupidez. Portanto, nós estamos no domínio do equilíbrio, o equilíbrio exige inteligência, quando não se mantém o equilíbrio, vai seguir na estupidez. E se tiverem conhecimentos, a estupidez vai ser pior. Porque eles vão procurar conhecimentos para destruir cada vez mais. Porquê? Porque são delirantes, perderam a sanidade mental. Perdeu a sanidade mental. Ficamos a saber que os estúpidos, se tiverem uma extração de conhecimentos, o que é que os estúpidos vão fazer? Vão procurar conhecimentos para produzir maiores prejuízos. É o que temos hoje. Chama-se comunidade científica, procura conhecimentos para destruir ecossistemas e prejudicar todos os seres vivos na Terra. Portanto, a saúde não é facultativa. A saúde não está a votos. A saúde não é o resultado dos malabarismos de conhecimentos estéreis, de capacidade de corromper. A saúde é a física do meio vivo. A saúde humana é a física do ser humano. São as regras que determinam os seres humanos. A religião humana é a religião da saúde humana. Porque é a religião que determina os valores que regem a espécie humana. E as regras que regem a espécie humana estão definidas desde que a espécie existe. É o funcionamento interno, é o funcionamento de uma espécie. Portanto, a saúde grupal, o poder, não é uma questão de vontade ou não. O poder é uma patologia. A população que cai no poder está doente. E vai ter comportamentos aberrantes. Não se vão realizar como humanos. O que é que eles vão ter? Vão ter um desequilíbrio grupal, vão perder a sanidade mental, vão estar uns contra os outros e vão ter a passar a vida nas dores sociais. A tal inveja, o rancor e afins. E isto aqui não é facultativo. Isto aqui é prática. Isto aqui é clínico. Portanto, poder, a patologia social, o ser humano, quando está saudável, tem uma sociedade e precisa da sociedade para se realizar como humano.